Olá amigos, sejam bem-vindos. Vamos fazer aqui um resumão mesmo, sobre o plano de cargos e carreiras. Recebi aí alguns pedidos, no nosso canal, agradeço a todos pela participação. Muitas informações que nós vamos ver aqui nesse resumão são algumas coisas que a gente já viu em aulas anteriores, seja lá na Lei Orgânica ou seja no Estatuto do Servidor Público. Eu tenho certeza que nesse momento aqui vocês já leram a legislação por algumas vezes, então vamos fazer essa aula aqui com esse resumo para ajudar a você a esclarecer eventuais dúvidas. Então o artigo 1º ele traz qual que é o objetivo da lei, que é o plano de cargo, carreiras e vencimentos. Vamos compreender o que seria isso, que a gente já começa a abrir um pouco dos horizontes. Cargo, nós já falamos sobre cargos em aulas anteriores, você vai ver que é o conjunto de atribuições que aquele servidor ele vai ter. Isso é um cargo, já falamos isso lá no Estatuto do Servidor Público. Carreira, qual que é o objetivo da carreira? É que o servidor não fique parado ali no mesmo lugar quando ele entrou. Ele vai ter a possibilidade da sua progressão na carreira. Então esse é o objetivo. E vencimentos, já falamos sobre isso também em aulas anteriores, que nós falamos sobre salários, remunerações. Isso são os vencimentos. Então aqui o objetivo dessa lei é ser mais específica quanto ao plano de cargo, carreiras e vencimentos. E o artigo 1º também ele traz a observação que essa legislação aqui, ela vai se aplicar tanto aos cargos em comissão, como aos cargos efetivos. Já falamos sobre isso, você já sabe o que é um cargo em comissão. Um cargo em comissão são os cargos de livre nomeação e exoneração. São os cargos em que a pessoa não precisa fazer o concurso público para ser nomeada. O prefeito municipal ele pode nomear essa pessoa a qualquer momento, só que ele também pode exonerar ela a qualquer momento. Ela não tem essa estabilidade do cargo. Isso é um cargo em comissão. E o cargo efetivo é o que vocês estão buscando. É o concurso público. A pessoa vai, faz o concurso público, passa em todas as fases, tem a nomeação, que é um ato de provimento. Após a nomeação, ela vai tomar posse, ela vai entrar em exercício, ela vai passar por um estágio de prova, que é o estágio probatório. Depois disso, ela vai poder virar estável. Então, tudo isso são características do cargo efetivo. Então essas são as diferenças, cargo em comissão, cargo efetivo, e essa lei ela será aplicada a ambos os cargos. É isso que está dizendo aqui no artigo 1º, tanto para os cargos em comissão, para os cargos de provimento efetivo. O artigo 2º vai trazer ali uma explicação de nomenclaturas, Vai dizer o que é um servidor, o que é o cargo público, o que é um grupo ocupacional, o que é uma classe e o que é uma referência. Servidor, você já sabe o que é, já falamos em aulas anteriores, é a pessoa legalmente investida em cargo público. É a pessoa que vai lá, investe em um cargo que foi criado através de lei. Ele se investe naquele cargo. Então, é a pessoa legalmente investida em cargo público, já falamos sobre isso. O que é o cargo público? É o conjunto de atribuições e responsabilidades que serão cometidas ao servidor. Todo servidor ele vai saber o que ele tem que fazer naquele cargo dele. Então ali vai ter as suas atribuições, vai ter as suas responsabilidades. Falamos lá sobre o estatuto. O que ele descumprir as responsabilidades pode acarretar. Então esse conjunto de atribuições, o que cada cargo vai fazer e as responsabilidades que devem ser observadas pelo servidor, isso compõe o cargo público. Grupo operacional. Aqui no plano de cargo e carreira, ele vai fazer uma divisão entre grupos. Grupos de fiscalização, grupos que são relacionados ao serviço de saúde, grupos que vão ser ali imediatamente ligados ao prefeito, grupos que vão fazer serviços auxiliares. E dentro de cada grupo terão vários cargos correlatos àquele mesmo grupo. E a classe? A classe que vai ser a divisão básica da carreira, que demonstra a amplitude funcional. Ou seja, cada cargo ele vai ser dividido ali em classes e referências. Que é a possibilidade que eu digo que do servidor ele crescer ali no seu cargo. Ele vai entrar numa classe inicial e com o passar do tempo ele vai ser promovido. E ele vai ter essa possibilidade aí de mudando de classe e consequentemente vai trazer para ele ali uma contribuição pecuniária, uma contribuição financeira. Um aumento do salário. Vamos dar uma passada sobre os grupos ocupacionais, que eu falei que tem essas divisões conforme as características de cada cargo, São divididos em grupos ocupacionais. Vamos dar uma passadinha por eles aqui para estar destacando alguns assuntos mais principais. Então nós temos o grupo ocupacional de direção e assessores superiores. Então são os cargos de provimento em comissão. Você já sabe o que é um cargo de provimento de comissão. Eles se destinam ao atendimento de atividades típicas de características de direção, coordenação, supervisão. Então vou dar exemplo para vocês, seriam os cargos de secretários, os cargos de subprefeito. Esses são cargos superiores, eles são de direção e assessoramento superior. Quem que é esse assessoramento? Eles são diretamente ligados imediatamente ao prefeito municipal.
Grupo de assistência direta e imediata. Esses grupos também são de cargos em comissão, e esses grupos eles são formados ali com as atribuições, né, de apoio administrativo. Também são formados por dirigentes de órgãos, né, integrantes da carreira do Poder Executivo, mas seria ali um intermediário. Tá? Estariam ali logo abaixo do grupo de direção e assessoramento superior. Temos o grupo de apoio administrativo, que aqui já são formados por servidores de provimento efetivo, servidores que foram lá e fizeram concurso público, e eles se destinam de um modo geral. Aí. São, por exemplo, os assistentes administrativos. Ele vai se encaixar aqui nesse apoio administrativo, porque ele foi lá, fez o concurso efetivo e as atribuições, as características daquele cargo vai se encaixar aqui nesse grupo de apoio administrativo. Artigo 7. Serviços auxiliares e operacionais. O artigo 7 vai trazer o grupo ocupacional de serviços auxiliares e operacionais. Também são formados por cargos de provimento efetivo. Vamos destacar ali, por exemplo, o auxiliar de serviço geral, o vigilante, a zeladoria, os recepcionistas. Então vejo que as características desses cargos, eles são relacionados com os serviços auxiliares ou operacionais da administração pública. No artigo 8º vai ter o grupo de natureza fiscal, que serão relacionados ali tanto à fiscalização de tributos municipais, como a fiscalização da obras e posturas, tá? Então, quem faz o concurso para fiscal de tributo, ele vai se encaixar aqui nesse grupo operacional relacionado com essa natureza fiscal. O artigo 9 traz a situação dos professores, que é o grupo do magistério. Então, aqueles que são relacionados ao magistério, aos professores, coordenadores, escola, diretores, eles vão se encaixar nesse grupo operacional magistério. Vamos ter também o grupo ocupacional de assistência intermediária. Quando nós falamos em direção e assessoramento superior, nós estamos falando dos cargos em comissão. E aqui, essa direção, assessoramento intermediário, serão aqueles servidores que eles terão as funções gratificadas. Eles terão ali basicamente a responsabilidade de elaboração de estudos, sobre a execução de projetos, enfim, então é um grupo intermediário ali de apoio à administração. Vamos falar aqui sobre os provimentos dos cargos. Você já sabe o que é provimento, já assistiu nossas aulas sobre o Estatuto do Servidor Público, já sabe que os provimentos eles serão originários e derivado. No caso aqui vai falar sobre o provimento originário, que é a nomeação, e como que vai se dar esse provimento? De duas formas, tá? Aqui, tanto no artigo 11 como no artigo 12. O artigo 11 vai trazer a forma de provimento, ou seja, de nomeação para os cargos em comissão. Já falamos várias vezes que é através de livre nomeação e livre exoneração. E o artigo 12 vai trazer a forma de provimento, ou seja, a forma de nomeação para os cargos efetivos, que vai se dar como? Através do concurso público, que é isso que vocês estão buscando. O artigo 15 e 16 ele vai trazer sobre os vencimentos, que serão os salários. De que forma que esses vencimentos vão acontecer? Conforme os anexos que estão. Tá? Não queiram decorar todas essas tabelas, todos esses anexos, até mesmo porque já sofreram várias atualizações, tá bom? Só saibam que os vencimentos de cada cargo será dado conforme os anexos dessa lei, mas não percam tempo querendo decorar esses anexos, por favor, viu? E finalizando, só quero destacar para vocês que nós temos os dois tipos de quadro, o quadro permanente e o quadro provisório. Permanente é o que vocês estão buscando, ficar aí, ter a sua estabilidade, permanecer na administração pública. E o provisório, ele pode acontecer quando a administração tiver que realizar um serviço ali transitório, temporário. Aí ela vai ter ali alguns cargos relacionados a isso, e esse será um provisório, ou seja, terão data ali para começar e terminar. E finalizando aqui, esse resumão, vamos falar sobre o artigo 17. Vai falar sobre o sistema de carreira. Consolidar-se-á sob a forma de progressão e ascensão funcional na forma estabelecida pelo Estatuto do Servidor Público. Então falamos no início, né? Qual que é o objetivo dessa lei aqui? A Lei 689 é o plano de cargo, você já sabe o que é, carreiras e vencimento. Quando nós falamos carreira, estamos dizendo que o servidor, quando ele ingressa no serviço público, quando ele se investe no cargo público, ele vai ter a possibilidade de não ficar parado ali. Ele vai ter a possibilidade de crescer na sua carreira. E de que forma isso vai acontecer? Ou através da progressão, ou através da ascensão funcional. Então fizemos esse resumão, volto a dizer, dê uma olhada nos anexos, só para vocês tentarem talvez compreender melhor, mas não queiram decorar. Aqui fechamos esse resumo, bem resumão mesmo, do plano de cargos e carreira. Espero ter colaborado com vocês. Um grande abraço!